Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós estamos numa sexta-feira, creio que é praticamente a última do mês, e estamos nesta Santa Missa, a dizer uma missa em honra da Santa Cruz de Nosso Senhor, este santo linho, santos cravos, santa lança que o transpassou. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele podia escolher sua morte, era o único homem que podia escolher como poderia morrer, e se quisesse morrer. Era o único homem que tinha total liberdade para poder agir conforme seu beneplácito, porque além de homem, era ao mesmo tempo Deus. Nosso Senhor, por si mesmo, por sua própria vida, escolheu a morte mais ignominiosa. Ignominiosa, para quem não sabe, é aquela que não é nobre. A morte mais ultrajante, a morte mais terrível, a morte mais cruel que se pode desejar para um homem dentro desta terra, que é a morte de cruz. Jesus Cristo, nosso Senhor, escolheu para si mesmo uma morte que não poderia ser dada a outra, mais terrível para um homem. Era a morte dos criminosos, dos assassinos, a morte dos blasfemos, a morte que era dada aos idólatras e loucos pelos judeus. Uma morte tão terrível como essa foi a morte que Jesus Cristo, nosso Senhor, escolheu. Por que Jesus Cristo escolheu essa morte para Ele mesmo? Não poderia ter nos salvado somente com uma prece sua, já que como Deus todos os seus atos eram meritórios? Não podia ter nos salvo com uma gota de sangue sua que derramaram na carpintaria, quando feria o dedo com alguma daquelas ferramentas? Não poderia ter nos salvo quando tropeçando ralou o joelho quando pequeno? Não poderia ter nos salvo quando mais velho um pouquinho, se perdeu de seus pais e ficou no templo? Nosso Senhor podia ter nos salvo em todos estes momentos, mas não quis ter nos salvo para governar sobre nós de forma tão imperiosa. Quis morrer por nós a morte mais ridícula para nos mostrar que Ele nos amava de fato. Alguns poderiam dizer: Deus não me ama, Deus não me quer, Deus me rejeita, Deus não me gosta. No entanto, é impossível dizer isso depois de um Deus morrer crucificado. É impossível dizer uma pessoa, somente um louco, um idiota, me perdoe a expressão, poderia dizer que Deus não me ama. Depois de um Deus morrer crucificado, depois de um Deus derramar cada uma das gotas de seu sangue, depois de um Deus estar preso no madeiro da cruz como um criminoso ladrão, e a causa de sua morte escrita em seu madeiro, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É insano um homem que diz que Deus não ama depois de ver um Deus crucificado. É insano, é louco. Este homem é pior do que um homicida, porque o homicida, ele mata somente seu irmão. Um homem que diz que Deus não ama, ele está agredindo o próprio Deus. Quando Jesus Cristo esteve na terra, esteve conosco sobre essa terra, ele falava várias vezes de sua morte. Os profetas que vieram antes dele falavam também de sua morte. Um homem das dores, um homem angustiado, padeceu o peso de nossos pecados. O profeta Davi dizia: traspassaram minhas mãos e meus pés e posso contar todos os meus ossos. Ele mesmo, quando esteve conosco, eu espero muito por este cálice e não pode passar senão que eu beba. Nosso Senhor, Ele queria morrer por nós, queria padecer aquela morte ignominiosa por nós, aquela dor angustiante por nós, e por isso que hoje podemos dizer: Ave Cruz, Cruz Redentora. Por meio deste sinal da Santa Cruz é que nós sabemos se Deus nos ama ou não nos ama. Santa Teresa de Jesus dizia: Deus, quando Ele ama uma alma,
Ele envia para ela muitas cruzes. Muitos cristãos hoje em dia querem que Deus os ame, mas não querem amar a cruz que Nosso Senhor amou. Nosso Senhor nos amou. Deus nos amou tanto que entregou seu Filho único para morrer. E como fala o apóstolo hoje na sua epístola, Cristo se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Mas esta obediência foi obediência simplesmente por amor. Amor para com o homem decaído, o homem padecendo, o homem que cada vez mais encontrava-se num estado mais calamitoso para a sua alma. Um homem que cada vez mais descia na decadência do pecado. Eis que este Deus veio nos deu o único remédio para salvar-nos deste triste fim, a cruz. Ave cruz, cruz redentora. Esta cruz bendita que nos trouxe salvação, ela veio sim para um Deus, foi preparada para um Deus, para que este Deus, considerado maldito pelos homens, fosse beatificado pela própria divindade. E assim trouxe-nos a salvação por meio daquele lenho que trazia a ignomínia, lenho que trazia a desolação, lenho que colocava todos os homens em terror e medo, porque somente os escravos que morriam no lenho. Mas para nós o lenho não é terrível. Ave cruz, cruz redentora. Para nós o lenho é um sinal de salvação. A cruz de Cristo, a cruz que tantos santos carregaram, a cruz que todos nós temos que carregar, é o exemplo que nosso Senhor nos deu no Evangelho. Quem quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Nós temos que renunciar à nossa própria vontade, renunciar às nossas comodidades, renunciar aos nossos apetites, renunciar à nossa vida pessoal e mundana, deixar-nos afastar de nós tudo aquilo que nos é cômodo, aquilo que nos é agradável, aquilo que nos é divertido. Não é que o cristão não possa sorrir. Nós temos que ter, é claro, outra pele. Temos que nos alegrar também. Mas nós temos que lembrar que aquela alegriazinha momentânea é só para nos aliviar um pouco do sofrimento. Porque a vida do cristão não é uma vida de alegrias. É uma vida de amarguras. Como diz a Salve Rainha, nós estamos num vale de lágrimas. Nós não estamos aqui na terra para gozar e folgar. Gozar e folgar nós temos o céu. Gozar da visão de Deus e folgar das dores da vida presente. Porque viveremos a verdadeira vida. Mas aqui na terra, um cristão se entrega a gozar e folgar, então Nosso Senhor, São Paulo diz, como se fosse Nosso Senhor, a um cristão não é de rosas que se deve coroar. Não é de rosas que um cristão deve se coroar, mas com os espinhos de Nosso Senhor. A cruz de Nosso Senhor é a cruz que nós devemos pôr em nossos ombros. Afastar de nós todo o pensamento de que Deus não nos ama porque nos manda sofrimentos. Ao contrário, é justamente porque nos manda sofrimentos, é porque nos ama. Para que nós não nos apeguemos à vida passageira, para que nós não nos apeguemos à vida transitória, para que nós não nos apeguemos às pessoas, aos nossos semelhantes, mas apeguemos-nos somente a Deus. À medida que nós nos apegamos somente a Deus, que nós buscamos somente a Deus, que nós vivemos somente para Deus, então nosso Senhor vai nos abençoando cada vez mais. E aquele sofrimento torna-se uma alegria. Como dizia Santa Teresa, quando uma pessoa se resolve a sofrer, acabado está todo o sofrimento. Quando um de nós se resolve a sofrer por Deus, o sofrimento acaba, porque afinal de contas, quem vem sofrer em nós é Cristo. Apesar de não gostarmos muito de livros de autoajuda, porque muitas vezes ensinam coisas erradas, uma vez eu li num livro uma coisa que era interessante. Havia um homem que andava numa praia junto a Jesus Cristo. Este homem, havia momentos que via as 4 pegadas, em outros momentos via somente 2. O homem então olhou para Jesus Cristo e disse: Senhor, por que alguns momentos me deixaste andar sozinho? Nosso Senhor para ele disse:
Como assim ele deixa andar só? O homem respondeu: ora, há momentos na praia que eu vejo 4 pegadas, as minhas e as suas, e há momentos que eu vejo somente 2. Nosso Senhor olhou para ele e disse: as vezes que viste somente 2 pegadas, foram as vezes que te peguei nos braços e te carreguei no colo. Nosso Senhor não nos abandona nas cruzes da vida. Ao contrário, nos momentos em que as cruzes parecem mais doloridas, então é sinal de que Ele mesmo está sofrendo ela por nós. Rezemos, caríssimos, para que a cruz de Cristo, não seja somente um adorno em nossas paredes, mas seja verdadeiramente a vida de nossos corações. Assim como nosso Senhor um dia apareceu uma santa, Ele disse: pequenino, com os braços cheios de cruzes, algumas maiores e outras menores, você me recebe com todo o meu cortejo? Sejamos corajosos como esta santa, que abriu os braços a Jesus menino e digamos: claro, meu Senhor, eu lhe recebo com todo o teu cortejo. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.